Oi, gente, bem-vindos ao vídeo de hoje, onde eu vou te explicar quais são os 3 pilares que eu utilizei para ter resultado rápido aqui no digital desde o ano passado, que foi quando eu reposicionei o meu posicionamento aqui na internet, né? Então antes eu era alguém que trabalhava com acessibilidade e a partir do ano passado eu passei a me posicionar como mentora de vendas. Eu fiz a minha primeira venda de mentoria em dezembro do ano passado e desde então eu continuei nessa pegada e percebi alguns padrões nisso tudo que me fez ter um resultado mais rápido do que todo o tempo, né, que eu passei anteriormente produzindo conteúdo aqui para a internet, né? Você que me conhece há mais tempo, está mais tempo nesse canal, sabe que desde 2018 que eu posto vídeo por aqui e eu não tinha assim um direcionamento do que postar, eu não tinha nem produto antes, né? Mas tem um método que eu segui, eu me baseei em 3 pilares desde o ano passado, vamos dizer assim, né? Posso dizer que está fazendo quase um ano e assim não foi fácil. Teve momentos que eu pensei que não ia dar certo, mas eu continuei e deu certo. Então nesse vídeo eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Então eu peço que você já se inscreva no canal, compartilha também no seu grupo da família, no seu grupo da empresa e no seu grupo de transbordo, né, para que a gente possa estar fazendo aí essa corrente do bem. Gente, se vocês ainda não me conhecem, eu sou Jeane Oliveira, tenho 28 anos, sou formada em administração e sou mentora de vendas. Eu comecei a me posicionar ano passado como mentora de vendas. Isso porque eu tinha um bloqueio grande com vendas, apesar de saber muita teoria, né? Afinal de contas, né, eu me formei em administração, mas na faculdade a gente é doutrinado a possibilidade de trabalhar, escolher uma área da administração, né, para trabalhar, ou seja, finanças, RH, próprio marketing, mas vendas sempre foi tratado assim como uma habilidade operacional, né? É aquela pessoa que ficava, né, no chão de fábrica, né? Quem lembra aí dos livros de Taylor, Frederick Taylor e etc. Os atendentes de lojas, de clínicas, enfim, né? Vendas tinha essa imagem, né, passada pra gente, mas eu aprendi através, né, de muita busca incessante nisso, que vendas, ela é uma habilidade de vida. Ser vendedor não é um cargo, é uma habilidade de vida que vai te ajudar, que vai ser fundamental para você em muitas áreas da sua vida. Para você que é professor, para você que é pai, para você que precisa apresentar um projeto na sua igreja, sabe? E para você que quer ter uma renda extra aqui no digital também. E aí o que acontece? Eu trabalhei 2 anos em uma empresa, meu primeiro emprego, né, foi com vendas, mas eu era assim, péssima, eu entrei de lá péssima com isso. E fui fazendo cursos, tudo que era treinamento que eu via na internet eu fazia, e eu também compartilhava muito com os meus colegas, o que também potencializava ali
meu aprendizado, né? Ou seja, quem ensina aprende duas vezes. Mas mesmo assim, eu não me sentia capaz, parecia que eu não estava pronta ainda para ser mentora de vendas. Eu tinha algo assim que me sabotava, sabe? É o que eu chamo no meu livro o ciclo da preparação infinita, que a gente acha que precisa sempre estar comprando curso, que precisa sempre estar, sei lá, entrando, adquirindo mais conhecimento para que a gente possa estar começando. E eu tinha muito isso, tanto que eu saí da área de vendas e comecei depois a mexer com acessibilidade, né, com audiodescrição, etc., para pessoas com deficiência visual. Viajei o Brasil sozinha, conheci 8 capitais do Brasil, fui fazer outras coisas, mas em 2025 eu me reencontrei novamente com vendas. E quando eu já estava pensando assim em desistir e voltar para o CLT novamente, porque eu saí, né? Porque em 2023 eu saí, porque eu entendi que eu já tinha aprendido tudo naquela empresa. E estava procurando assim uma direção do Senhor para saber como que iriam ser os meus próximos passos, né? Porque ali já tinha aprendido tudo e eu queria dar um novo passo na minha vida. Até que, e essa história eu conto muito lá no meu livro também, eu encontro um mentor em 2025 dentro de um ônibus. Estava voltando de Teresina. Eu encontro esse mentor e eu estava assim num momento tão crítico assim, porque eu já tinha tentado fazer várias coisas em 2025, eu já estava voltando já para o mercado, eu tinha começado a me posicionar aqui novamente no YouTube, porém ainda não sabia qual seria o meu nicho, porque eu estava esperando, sei lá, eu não sei o que eu estava esperando direito. Mas o que aconteceu? Nessa viagem, esse mentor, que estava ali, não como um mentor, mas estava ali sem palco, sem microfone, e eu, como não sou boba nem nada, né, já logo percebi toda a bagagem, né, todo o conhecimento que ele demonstrava ter, estava acabando de vir de um treinamento, né, como esse que eu participei ano passado. Esses treinamentos assim de inteligência emocional, de palestrante, etc. E aí eu comecei a fazer várias perguntas para ele, eu comecei a encarar como uma mentoria gratuita. E comecei a pedir direcionamento. Ele falou, ele foi me falando tanta coisa. E aí eu falei das viagens e tudo mais. E eu assim, falando de uma forma tão natural, eu não conseguia ver o tamanho da minha história. E aí foi quando ele falou assim, Giane, você já está tão pronta que inclusive você tem potencial já para dar treinamento em empresas, treinamento de vendas. Você é formada em administração e você também tem experiência prática com vendas. E eu falei assim, sério? Às vezes a gente só precisa de direção. E deixa eu falar, o que aconteceu? A direção, eu não fiz roteiro para esse vídeo, mas eu sempre gosto de fazer antes, eu gosto de ter tipo uma ideia na minha mente, né? Então foi os 3 pilares, né? São os 3 pilares que eu me baseei. Pronto. Primeiro pilar foi a direção. Eu recebi a direção desse mentor e quando ele falou para mim, olha, vai para ali, você já tem potencial, você já pode começar a dar treinamento em empresas. E aí a gente foi conversando a viagem inteira. Quando eu cheguei, na mesma semana, para você ver como eu estava precisando de direção, na mesma semana eu criei meu programa de rádio, mandei mensagem pro pessoal lá da rádio e eles aceitaram o meu programa, o VCI, Vender com Inteligência. E esse mentor, que se tornou até meu amigo, ele me incentivou, ele falou assim com tanta verdade para mim, olha, cria um programa, né, de rádio. E eu, mas será? Não, mas e aquela coisa de achar que eu não estava pronta, que perfeccionismo, né? Criei o programa, hoje eu tô com 9 meses lá na rádio, né? É um sucesso, cada semana temos episódios novos
E isso foi assim, tirando, caindo por terra toda aquela necessidade de perfeccionismo sobre a questão de me posicionar como mentora. Porém, quando chego aqui no digital, eu ainda sofri, confesso, com algumas travas no tocante a perfeccionismo e vergonha de aparecer e tal. Mas aí eu comecei a estudar algumas coisas e desenvolver umas ideias e falei assim, quer saber? Eu não preciso aparecer e eu também não preciso me expor demais para ensinar sobre vendas. Então eu comecei a postar aqui no YouTube, também comecei a aparecer mais lá no Instagram, mas sem aquela forma que vocês que me acompanham sabem, né? Que eu não fico postando aquilo que eu como, não fico postando detalhes assim da minha vida, por conta que não precisa, sabe? Eu entendi que não precisa mesmo para o meu nicho. E eu acredito que para a maioria das pessoas também não precisa isso. E, e aí, eu já estava participando também de uma mentoria, né? Também estava participando da mentoria à distância do Pablo. E eu busquei, peguei lá os materiais, né, sobre digital, sobre infoproduto e tal, e comecei a pensar na minha mentoria e estruturar a minha mentoria de vendas, né? Então, e aí eu comecei, para estruturar essa mentoria de vendas, eu comecei a partir do meu outro pilar que eu defendo para vocês. Qual que é o outro pilar? Organização. Eu acredito que, assim como eu já tinha um conhecimento suficiente, eu já tinha feito vários cursos, vários treinamentos, você também já tem um conhecimento suficiente. E aí o que acontece? Você vai precisar organizar esse conhecimento, né? Então, com certeza, assim como eu, né, que tinha um certo bloqueio com vendas e aprendi, você também deve ter superado várias coisas. Igualmente eu também, né, quando comecei a trabalhar com acessibilidade, isso veio de uma necessidade minha, que eu precisei aprender acessibilidade para superar os meus desafios, né? Então, com certeza você já tem vários conhecimentos. O que você precisa é de organizar isso, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o que você precisa é de ter uma direção. Ter alguém que possa estar direcionando você. Porque, para mim, só foi rápido. Sei lá, em menos de uma semana eu já comecei a criar meu programa de rádio. Porque naquela mentoria, ele me orientou, olha, faz um programa e eu acho que você tem que começar nesse formato, com essa duração e tal, tal e tal. E eu, pronto. E fui e fiz. E deu certo. Então, você precisa, para ter os seus primeiros resultados rápido aqui no digital, ter, primeiro, direcionamento. Escolha alguém que você admire e que você confie. E principalmente que você admire, né? Porque para que você possa confiar em alguém, você precisa querer ter pontos em comuns com essa pessoa, né? Principalmente porque ela vai te orientar a fazer coisas que vão mudar a sua vida, né? Então é importante que essa pessoa tenha compatibilidade com os seus valores. E depois de você escolher o seu mentor, ou a pessoa que você vai dar ouvidos, organize aquilo que você já tem. Porque assim como eu, hoje eu tenho 28 anos de idade, conta pra mim nos comentários, assim, mais ou menos a sua faixa etária. Independente se você tem 16 ou 50 anos, independente se você já posta vídeo na internet ou não, você não está começando do zero. Você já tem uma experiência, você já tem um arsenal de cursos que você já comprou, que você já assistiu, de situações na sua vida que você já superou. Então, organize essas informações, organize isso em formatos de palestra, de mentorias, de livros,
sabe? Serviços. Pense nos serviços que você hoje já pode oferecer. Aquele serviço que as pessoas normalmente te pedem para você fazer de graça, sabe? Então, aprenda a se posicionar. Eu também não sabia e eu aprendi. E, por fim, o terceiro pilar, que é muito importante, é você ter ação. Então, é o direcionamento, a organização e a ação, né? Organização, direcionamento e ação. Porque não adianta você ter um mentor, ter uma mentora e você não agir, você não fazer aquilo que é orientado por ela. Não adianta você ser super organizada, ter os planos perfeitos do que fazer, de qual serviço oferecer e não postar o vídeo, não gravar, entendeu? E aí, deu muito certo comigo, como eu falei com vocês, em dezembro, né? Eu fechei a minha primeira mentoria de vendas, né? E aí, e depois fechei mais outra e estou aqui, né? Continuando. Sei que ainda há muito para acontecer, muito para evoluir, mas assim, eu considero que foi rápido. Foi mais rápido sim do que eu pensei. De verdade, porque eu vejo pessoas falando que às vezes demora muito tempo. E um outro mito também que eu consegui quebrar com isso é que você precisa ter muito seguidor ou um canal muito grande para começar a monetizar. E eu não precisei disso. Eu não precisei de ter muitos seguidores para fazer minha primeira venda no digital. Eu fiz a partir do momento que eu tive coragem de aparecer, de me posicionar e de mostrar as minhas habilidades. E aí, com essas apresentações, as pessoas começaram a perceber a minha autoridade. E é isso que eu quero te ensinar no livro O Caminho Simples para você começar no digital. São 15 capítulos onde eu pego na sua mão e te dou o passo a passo para você fazer para sair do zero a sua primeira vida no digital, independente se você tenha seguidores, independentemente se você já posta no Instagram ou não. Acredite, você pode vender mesmo sem ter seguidores. E se você tiver seguidores, melhor ainda, mas se não tiver, vem comigo que eu te ensino. As informações para adquirir o meu e-book estão aqui na descrição do vídeo. Foi muito bom me abrir aqui para vocês e se vocês quiserem saber mais de como foi essa minha jornada, com certeza eu vou estar falando nos próximos vídeos para vocês, mas eu já peço que você deixe seu comentário, porque isso fortalece a nossa comunidade muito, 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 tá bom? Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. E assim, deixa eu dar um outro recado. Se você é alguém que já consegue fazer suas vendas no digital e quer avançar, quer chegar em um outro nível, também tem a opção de você estar aplicando para a minha mentoria. Já pensou você ser uma mentorada minha? E eu te acompanhar em todos os processos de você criar a sua mentoria, o seu produto digital, eu estar te direcionando, te falando quais são as ofertas, te direcionando em tudo, até você conseguir monetizar. Já imaginou? Então, se você tem interesse, aplica aí para a mentoria, que a gente vai avaliar se você já tem perfil para dar um passo maior aí com a gente, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo!